Finalizando a nossa aula e o tópico relativo aos créditos adicionais, precisamos saber quais são as fontes de custeio previstas em lei para abertura e custeio aí dos créditos adicionais. Novamente friso que há a disposição normativa na Lei 4.320, que prevê todas essas hipóteses aqui, que são consideradas as fontes de custeio dos créditos adicionais. A primeira hipótese é toda vez que acontece um excesso de arrecadação. Esse excesso de arrecadação ele é verificável mês a mês e é a partir de uma conta aritmética entre aquilo que entrou nos cofres públicos e o que foi realmente gasto. Mas percebam, nesse caso específico, excesso de arrecadação, vocês vão se lembrar que o gestor público, ele estima as receitas que ele acredita que irá arrecadar, né, com todas as suas fontes aí de receitas públicas. Porém, durante um determinado mês, pode ter constatado que essa estimativa ela foi superada, ou seja, houve aí um excesso de arrecadação, houve sobra, né, de recursos públicos ante as despesas que foram programadas mês a mês. Então, toda vez que a gente estiver diante de um cenário em que há o excesso de arrecadação, é possível, então, eu utilizar essa sobra como uma forma de custear, eventualmente, a abertura de créditos adicionais. De outro lado, nós temos também o superávit financeiro. O superávit financeiro ele é verificado ano a ano a partir do balanço patrimonial que o gestor público ele apresenta. Então, avalia-se todo o exercício financeiro, observa-se os seus ativos e os seus passivos e se porventura houver, né, sobra de dinheiro, ou seja, o ativo superou o passivo, temos uma questão aqui envolvendo superávit. E tendo superávit, é possível utilizar novamente essa sobra como uma forma de custear os créditos adicionais. Além disso, é também possível haver a complementação como fonte de custeio a partir da anulação de dotação. E olha que essa anulação ela pode ser tanto parcial quanto total. Quando eu falo de anulação de dotação, é que, porventura, um dinheiro que foi reservado para a execução de uma despesa pública, porventura essa despesa pública, por necessidades, verifica que ela não é mais necessária ser executada, então eu tenho uma anulação total daquele recurso que seria destinado para o pagamento dessa despesa, ou se porventura, durante a execução dessa despesa, porventura economiza-se, né, na compra aí, às vezes, de uma ambulância, conseguiu-se economizar na licitação o dinheiro que foi previamente dotado para o seu pagamento. Foi dotado aí, destinado, reservado para o pagamento de ambulância, a quantia de 150 mil. Mas o Estado ele conseguiu adquirir essa ambulância mediante essa licitação por 100 mil, por exemplo. Então, percebe que 50 mil é uma sobra que ela pode ser anulada parcialmente e ser depois aplicada como fonte de custeio de outro crédito adicional. Além disso, temos também a operação de crédito. E a operação de crédito vocês também já sabem. Toda vez que eu falo de operação de crédito, eu estou falando de empréstimo. Aqui, literalmente, o ente ele se endivida para pagar aqui eventualmente as suas despesas. Então, é possível ele contrair empréstimos com instituições financeiras ou com outro ente federativo para poder custear créditos adicionais. Além disso, a gente tem também estabelecido a reserva de contingência. A gente sabe que todo orçamento público, ano a ano, deve, de forma prévia, determinar uma reserva financeira para eventualmente, caso aconteça algum problema, ter uma reserva aqui para suprir esses imprevistos. Isso a gente denomina aqui de reserva de contingência.
Nesse caso, é possível, então, utilizar esse dinheiro que foi reservado para emergências e eventualidades para abertura aqui de créditos adicionais, como uma forma de pagar as despesas que forem geradas a partir dos créditos adicionais. Volto a frisar com vocês, né, nesse contexto aí de coronavírus, que muitos entes federativos eles já estão usando as reservas de contingência para poder custear aí as despesas públicas que não foram previstas na LOA, mas que estão sendo necessárias a sua execução para o controle da pandemia. Estão sendo usados, então, essa reserva financeira, essa poupança que cada ente faz para pagar, eventualmente, alguma situação que necessite e que não foi prevista, né? Por fim, a gente tem também como fonte de custeio, e essa previsão ela está na Constituição, no artigo 166, parágrafo 8º, que é justamente o recurso que ele é advindo em virtude de emenda ou veto e ele não tem uma despesa correspondente, ou seja, temos na lei orçamentária a existência dessas receitas públicas, mas porque em virtude de emenda ou de veto não se determinou, né, não se destinou uma conta específica, uma despesa específica para ela custear. Então, nesse caso aqui, é plenamente possível a utilização desse recurso para custear créditos e percebam aqui que são apenas 2 tipos de créditos que podem ser custeados com esse recurso, que são os créditos suplementares e os créditos especiais. Bom, pessoal, essa foi a aula de Direito Financeiro de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o tema aí relativo às receitas e despesas públicas e na próxima aula continuaremos avançando nossos esforços para tentar entender aí, nos debruçar sobre as despesas públicas. Espero você semana que vem. Um grande abraço, tchau!